parte da CEE, Comissão Estadual do Espiritismo, e vai dar continuidade ao estudo da Gênese, falando sobre o item invocação de Pedro, André, Jacó, João e Mateus. Para a gente iniciar, tem uma mensagem do livro Lições para o Alto Amor, do livro do Espírito Hermâncio do Fogo, Paz na Alma. Pequena e singela regra que você não deve esquecer na busca do progresso em sua vida pessoal. A vida só melhora na medida em que você melhora a si mesmo perante a vida. Esforce-se para superar a ilusão do comodismo que te inclina a querer as bênçãos da vida no meio de circunstâncias mágicas ou por formas imediatistas de felicidade fugaz. Evite as fugas e os adiantamentos. Resolva agora o que puder. Assuma o quanto antes o que consegue. Construa seu destino. Essa é a única regra consistente e segura de aquisição do verdadeiro sucesso, acompanhado de júbilo interior. O mérito dessa construção inclui a elevada soma de esforço pessoal. E você jamais conseguirá isso sem passar pela escola e sacrifício, da persistência, da coragem de cumprir o seu dever. Ame a si mesmo adotando esse desafio. Melhore sua vida pelo esforço correto e as leis naturais responderão em seu favor na hora certa, trazendo-lhe a alegria e a paz na alma. Tem uma pessoa que fala que o trabalho devolve, o trabalho honesto devolve. E o tempo, ele traz melhores resultados daquilo que a gente planta. Então vamos plantar coisa boa, né? Se esforçar para ser correto, honesto. E o sacrifício, ele recompensa. Então que com essa mensagem a gente possa entrar em vibração, fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que acompanha esta casa, este trabalho, que está desde cedo. E vamos agradecer. Obrigada a Deus por esta noite, pelas pessoas que aqui conseguiram chegar, encarnados e desencarnados, que vão receber o teu auxílio, o teu amor, a tua luz. Muito obrigada por esta oportunidade. Ilumina e orienta todos os irmãos aqui presentes, que recebam esse estudo e que pratiquem dia após dia o possível do que aqui receber. Orienta o nosso irmão que vai usar a palavra, que vai ser o medianeiro do teu Evangelho. Gratidão por tudo, que assim seja. Até 5 para as 9 horas. Tá bom? Boa noite a todos e a todas. Que Deus continue nos abençoando. É uma alegria retornarmos para esta casa. Ao adentrar no Augusto César, me traz velhas recordações, porque aqui foi uma das primeiras instituições que eu participei. E lembro-me bem da primeira vez que eu estive aqui, na década de entre 70 e 80, não era esta casa
casa era uma casinha parecida com casa de taipa. Eu não sei se era taipa, mas era assim. Ela era assim, cai, mas não cai, balança, mas não cai. Bem, numa situação muito difícil. E para chegar até aqui, tinha que ter coragem, porque não tinha pista, não tinha essa avenida, aí era só casebre e lama, e a gente vinha pulando assim as recos de água, entre beco e sai beco para poder chegar aqui. Era muito difícil, né? O cenário era outro, totalmente diferente. Na Rua da Bola, né? Rua da Bola, nem lembrar mais dessa Rua da Bola. Eu lembro que enquanto eu, você, João, Hernando Menezes, lá na Vila Norte, nós vimos aqui por dentro desse caminho até chegar aqui. E aí nós conhecemos a Escola Espírita Augusto César, hoje Instituição Espírita Augusto César. E essa casa me traz uma lição profunda da primeira palestra que eu assisti aqui. Tinha uma mesa bem grande aqui de madeira e sentava ali onde Marcos está, sentava seu Clóvis. Lembra do seu Clóvis? O Clóvis da ponta, seu Caetano Mineiro. Aí depois o seu Clóvis vinha para cá, seu Caetano, e eu fui convidado para participar daqui da mesa, que era, na época, era praxe o visitante fazer parte da mesa. Se chegasse 5 pessoas de casa diferente, todas vinham participar da mesa. Não ia fazer nada, mas ficava lá, né? Não podia cochilar porque estava na frente do povo. Gente, eu assisti uma palestra de um cidadão chamado seu Caetano Bandeira. Quem conheceu Caetano Bandeira? Seu Caetano Bandeira, ele não era letrado. Eu acredito que ele era semi-analfabeto. Ele não tinha um vocabulário refinado. Ele falava para o modo e para o via. E nesse dia, seu Caetano, eu cheguei aqui com a minha namorada, minha noiva católica. Nunca, mas ela me acompanha por centros espíritas. Quando eu cheguei, aí seu Caetano disse: venha meu irmão para a mesa. Aí eu vim, traga a menina também, a moça. Aí eu disse: não, ela não participa, mas venha. E ela ficou, ela vê que situação. E ela ficou apavorada, ela estava numa dessas cadeiras, e aí ela disse: não, não vou não. Eu disse: não, você vem. E ela veio, tremendo de medo, sem prática. Eu acho que era a primeira vez que ela tinha entrado na casa espírita, e ela ficou ali. Aí São Caetano deu a palavra a todo mundo. No final disse: minha irmã, você está com a palavra. Eu, São Caetano, ela não fala não, mas vai falar. Ela só faltou se esconder debaixo da mesa. E aí eu disse: e agora, que situação? Aí ele disse: você fale que tiver e diga pelo menos: a paz de Jesus esteja com todos. Ela levantou, segurou na mesa porque estava assim. E aí ela está sendo gravada. Ai meu Deus, eu contando essa história de seu Caetano. A história. Mas era a história. E aí ela levantou, quase que não saiu com as palavras, que a paz seja com todos, e sentou. E quando ela saiu, segurou no meu braço e disse: nunca mais você me convide para ir no centro espírita. Mas depois ela foi, né? A gente casou e ela foi depois, ela me via no movimento, me acompanhava no movimento, e foi assim, né? Mas tem outra coisa bem mais interessante. Seu Caetano fez uma palestra sobre perispírito. Seu Caetano não sabia ler, mas ele falou do perispírito com ninguém. Foi a primeira vez que eu ouvi falar
nesse tal de perispírito. E ele começou dizendo: eu vou falar sobre o perispírito. Ele falava assim: porque todos nós temos três partes: tem o corpo, tem o espírito e tem o perispírito. Ele falava assim. E ele deu um show. E eu entendi tudo que ele disse sobre espírito, corpo e perispírito. Você veja, um homem semi-analfabeto, mas deu uma aula aqui. Na linguagem dele, sem uma linguagem rebuscada, mas ele entendia e sabia do que estava falando. E hoje a gente vê pessoas que até sabem ler, escrever, e se disser: meu irmão, vou fazer a prece, Deus me livre, quem sou eu? É o tal do espírita, quem sou eu? Esse é péssimo. Você já ouviu falar nesse espírita, quem sou eu? É que tem o espírita de açúcar, que é aquele que quando vê uma nuvem não vai para o centro para não se molhar. Tem o espírita manteiga, que é aquele que quando o sol está mais quente, não, que aprende um pouquinho desse sol quente, ou não, para me queimar. Tem o espírita, tem aquela plantinha, eu não lembro o nome agora, que quando a gente toca nele, ele fecha as folhas, é o melindroso. E tem o espírita, quem sou eu? Esse é o pior. Você diz: irmã, olha, vai ter um seminário na federação, sábado, o dia todo, sobre a família. Você vai? Eu? Quem sou eu? Vou nada. Meu irmão, olha, você pode fazer a prece hoje? Eu? Quem sou eu? Quer dizer, é só quem sou eu. Isso é uma desculpa esfarrapada para não participar das atividades. Porque todos nós temos um potencial. Eu, a senhora, Marcos, minha amiga ali que... Vânia? Olha, eu sou péssimo para decorar nome, viu? Não vou falar mais nome. Eu não sei como eu lembrei o nome de Marcos. Sou ruim mesmo para decorar. E aí, isso tudo me guarda lembranças muito boas de seu Caetano, que foi um exemplo de espírita. Podia não vir ninguém fazer a campanha do quilo, mas logo cedinho ele vinha, abria a porta, sentava ele, distribuía o saco. Se não viesse ninguém, ele ia sozinho fazer a campanha. Ele já bem velhinho, já andava com dificuldade. Quando ele não podia mais, ele ia ali fazer campanha de ponto na esquina ali que tinha uma padaria. Ele sentava assim no cantinho e ficava lá fazendo a campanha do quilo para os irmãos necessitados. E às vezes a gente, só porque está com uma dorzinha no joelho, não posso não fazer campanha do quilo para não magoar. É também outra desculpa esfarrapada. Quando a gente quer, a gente faz. E seu Caetano foi esse exemplo. Eu acredito que ele faleceu com mais de 90 anos, já bem velhinho, em 90 e tantos anos. Pai de 23 filhos, eu acho que era 23, e ele vendia picolé e criou os meninos no picolé. Eu não vim aqui fazer a biografia de seu Caetano. Eu vim aqui falar do tema que nos foi dado. E aí eu trago um abraço fraterno e amigos que fazem o Centro Espírita Amor e Caridade. Eu sou trabalhador voluntário lá em Sucumbiras, já agora nos Guararapes, e da Comissão Estadual do Espiritismo. Para quem não sabe, acho que todos sabem, se tiver alguém pela primeira vez, Pernambuco tem duas federativas, a Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual do Espiritismo, que trabalham em conjunto fazendo aquela atividade de união e unificação do movimento espírita estadual. Cada uma fazendo o seu papel e boa parte das atividades em conjunto, em parceria, somando dessa força para que o nosso movimento cresça cada vez mais. Bem, mas nós vamos falar da Gênese, exatamente do capítulo 5, que está ali, não é? Os milagres do Evangelho, item 8, vocação de Pedro, André, Tiago
Deus. Entendeu a setinha onde é? Eu acho que. Pronto. E aí algumas considerações sobre essa quinta obra da qualificação. As obras bases, que a gente chama básica, e básica parece uma coisa assim, sem muito, mas base da qualificação é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que é o segundo, terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto, o Céu e o Inferno, e o quinto, a Gênese. Mas não fica por aí. Temos o primeiro, que é o Espiritismo, obras póstumas, que conta a história do Espiritismo, viagens de Kardec. Temos as 12 volumes de revista espírita com conteúdo riquíssimo para estudo. Quem quiser estudar e conhecer o Espiritismo tem um manancial. É só a gente querer. É só a gente não ser aquele quem sou eu. Graças a Deus que aqui não tem esse não, né? Quem sou eu? Tem não, todos aqui. Vou fazer um teste daqui a pouco. Quem cochilar, eu vou fazer o teste. E aí, essa quinta obra da qualificação de Allan Kardec, ela foi publicada em janeiro de 1868. E as considerações de Allan Kardec na introdução da Gênese, onde ele diz que é uma nova obra, é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Tem ela por objetivo o estudo dos 3 pontos até agora, diz ele, diversamente interpretados e comentados. A Gênese quer dizer o princípio das coisas, os milagres, a explicação sobre aquela história milagre, o que é milagre? E nós sabemos que os milagres existem, porque a gente diz que milagre não existe, mas existe, mas não existe como milagre, uma coisa que ninguém pode saber o que é. É uma forma de explicação de determinados fatos que o Espiritismo explica. Deixa de ser milagre quando a gente vem a conhecer. Quando a gente não conhece, aquilo que a gente não conhece é um milagre. Alguém, poxa, um milagre. Não, teve alguma coisa que fez com que aquilo acontecesse. E logo deixa de ser milagre. E as predições de Jesus, inclusive sobre os tempos atuais, que vem batendo, foi Marco Polo, vem batendo tudo que está escrito na Gênese. E aí a Gênese é uma análise crítica baseado nos conhecimentos da ciência e na leitura dos trechos evangélicos, porque a Gênese é a parte científica e os trechos dos evangelhos, os milagres, as predições de Jesus. Isso é mais ou menos, eu sei que todos vocês já leram a Gênese ou vêm estudando, e quem não leu ainda comece hoje. Se tem alguém vindo pela primeira vez, não sai daqui sem levar a Gênese. Aí alguém diz, não, mas eu não li as outras obras. Tem razão, porque Kardec diz, o livro está lá em O Livro dos Médiuns, a segunda obra da qualificação, que quem quiser estudar e conhecer o Espiritismo, comece. Qual é a obra que deve começar? O que é o Espiritismo? Ele está dizendo, o que é o Espiritismo? Quando você vai estudar alguma coisa, você tem que saber o que é, você vai estudar para saber o que é. E o que é o Espiritismo é um livro bem pequenininho, que conta a síntese de como tudo começou. Os primeiros passos de Kardec no Espiritismo. Depois as outras obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo ele é baseado em 3 aspectos. Quais são? Filosofia, ciência,
Olha, precisa estar na lanchonete, só lanchar, comer e ficar forte. Eu vi aquela mesa ali, eu pensei que tinha bolo ali. Traz o bolinho, bota ali para o pessoal ficar com coragem, que a gente já está meio triste. Está sem pergunta de novo para ver se Pois é. Então, os três aspectos do Espiritismo é filosofia, Ciência e religião. A filosofia é todo o conhecimento das coisas, toda indagação que o homem tem a fazer e encontrar uma resposta. E o Livro dos Espíritos é um livro filosófico, porque ele é feito de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos, atualmente, ele tem quantas perguntas? 1019. Eu não escutei direito. 1019 perguntas. Quando começou, tinha a metade, né? Menos da metade, 501, se não me falha a memória. Depois foi acrescentado e ficou 1019. Só se a gente observar direitinho, é mais de 1019, porque tem as perguntas e tem as subperguntas A, B e C, somando tudo, dá bem mais. Mas responde tudo o que nós quisermos saber sobre nós, sobre o homem, a nossa origem, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual o nosso destino. E mais interessante, tem um estudioso, depois de Kardec, que, ao meu ver, foi o maior conhecedor de Espiritismo até hoje, se duvidar, ele superou até Marco Polo em conhecimento de Espiritismo, que deixou uma dezena de obras, onde em uma das suas obras ele fala na questão de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual será o nosso destino. O papel do Espiritismo é esclarecer isso. O que é que nós somos? De onde nós viemos? Qual é o nosso papel? Porque a gente ainda não sabe qual é o papel da Terra. A gente pensa que a Terra é um local para fazer piquenique. E é também. Porque fazer piquenique, principalmente no Brasil, é uma maravilha. A Terra é um paraíso. Deus vê Deus na sua infinita bondade. Ele quis que nós, os seres humanos e os animais, sentissem alegria e prazer em viver na Terra. Ele fez o paraíso, as cachoeiras, as florestas, as aves, as árvores, a diversidade de plantas, de flores. É incrível. A gente sai assim da rua, as ruas cheias de calçamento e nascendo plantas diversas, ninguém planta. Às vezes a gente pega carinho, leva para casa, todo o armário morre, nasce nas calçadas. Na casa da minha cunhada nasceu um pé de mamão no meio da parede, gente. Vocês acreditam nisso? A parede leva chuva, o mamão de uma rachadura, ele nasceu ali, cresceu e botou muito mamão na parede. A natureza. São coisas que a gente vê assim, só uma inteligência suprema para fazer com que essas coisas aconteçam. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, Kardec pergunta o quê? Que é Deus. E a resposta vocês sabem. Podem fazer um coral aqui. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não disse quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa. Às vezes ele diz erroneamente, por falta de vocabulário, que Deus é um Espírito. Deus não é um Espírito. Isso aqui para nós, a gente não sabe bem o que é Deus. É uma inteligência. A gente não vê, embora tenha uma música que diz, né? Vejo Deus na beleza. Eu não sei a música. Fica aqui depois de cantar. Ouço Deus no canto
Ouço Deus, vejo Deus, sinto Deus no abraço que alguém me dá. Então, a vida é essa beleza que a doutrina espírita vem nos esclarecer. E a estrutura da obra está aí no índice, caráter da revelação espírita, Deus, começa por Deus também, o bem e o mal, o papel da ciência, antigos e modernos sistemas do mundo, uranografia geral. Que é isso? Vocês já estudaram, já sabem o que é. Se alguém não estudou, chega em casa, pega a gente e vai ver o que é. Esboço geológico da Terra, teorias sobre a formação da Terra, evoluções do globo, a gênese orgânica, a gênese espiritual e o espírito, como começou. E aí as escrituras sagradas têm uma resposta para Deus dizer como foi criado o primeiro homem. Quem foi o primeiro homem que habitou a terra? Ninguém sabe? Vocês sabem, não querem dizer. A história conta que foi Adão. Muito bem! Ela teve coragem de dizer, gente, qual não pode bater palma? Pode? Posso bater palma? Vocês estão comigo aqui, não pode bater palma, não, é pecado. E a palma, ela é uma forma de expressar que você entendeu, que você gostou. E eu gostei quando ela respondeu, fiquei feliz. Qual foi que eu perguntei mesmo? O primeiro homem da terra. Então, está lá Adão, Eva, os 2 filhos. E desses 2 filhos, só teve 2 filhos homens. E teve essa geração até hoje. Como é que foi isso? Bem, pensem para na próxima quarta-feira responder aqui o que aconteceu. E nós sabemos que tudo isso é a simbologia. Que Adão e Eva não existiu do jeito que é contado. Mas há quem defenda isso ferrenhamente. E nós não podemos discordar. Porque cada um tem uma forma de entender as coisas. Eu e você também já entendemos diferente. E hoje a gente tem uma visão diferente disso. Né? A gênese espiritual, a gênese mosaica. E aí vem os milagres. Nos milagres vem os fluidos, já é a parte científica também. Nós sabemos que a questão da fluidoterapia, do passe da água fluidificada que a gente toma, aquele copinho d'água que a gente pensa que aquilo ali tem um valor extraordinário, só que a gente não vê. E nós somos feitos de São Tomé. Quando a gente estuda a questão dos fluidos, das energias, e nós sabemos que a água é condutora de energia, é igual a cachoeira de Paulo Afonso, que é movida com água. Essa luz que está chegando aqui, esse microfone que está fazendo com que minha voz seja ampliada, é tudo através da água, da força da água que gera energia. A água é condutora de energia e ela também absorve as energias do cosmos universal, dependendo da nossa intenção e do que a gente quer e do que a gente merece. Os espíritos proporcionam ali um medicamento. Mas a gente diz, será que é verdade? Bem, você continue com essa dúvida. Mas um dia você vai entender que tudo tem uma lógica. Também não acredite por acreditar. O Espiritismo é a doutrina da razão. Você entende para poder você acreditar. Não acredite sem ter base. É a mesma coisa que eu chegar aqui com um objeto e dizer é ouro 18. Você vai acreditar, você pode até acreditar. Mas se não for, pode ser que seja apenas um metal qualquer, coberto com alguma coisa
cabeça e a olho mesmo. Aí tem a prova. O Espiritismo é de provas. De provas. Mas parece que nós estamos tão distantes dessas coisas que a gente lê, estuda, comenta, será que é mesmo? Mas para quem se dedica e quer entender, isso facilita a compreensão da nossa vida, até na hora que a dor bate. Porque na hora que a dor bate, às vezes você é uma pessoa muito feliz, religiosa, só fala em coisa boa. Na hora que a dor aperta, você se revolta, você reclama até de Deus. Mas se você entendesse por que aquela dor chegou, você ficava mais feliz ainda. Alguém aqui gosta de sofrer? Quem gosta de sofrer, levante a mão. Ninguém levanta a mão. Mas ninguém gosta. Mas a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem veio me dar uma ideia da importância da dor foi exatamente esse cidadão, que eu acho que ele é o mais estudioso depois de Kardec, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Vida. Vocês sabem de quem eu estou falando, não é? Vocês já devem ter lido todas as obras de Leon Denis, que ela deve estar na biblioteca de toda casa espírita. Toda casa espírita deveria ou deverá ter uma biblioteca. E entre as obras de Kardec, da codificação, o segundo passo é adquirir as obras de Leon Denis. Porque quando a gente lê a codificação e lê as obras de Leon Denis, a gente passa a ter uma outra visão, porque ele vem sedimentar, ele vem justificar o que Kardec falou, facilitando a nossa compreensão. Outro dia eu vi uma pessoa que já fazia muitos anos no Espiritismo e não conhecia nem uma obra de Leon Denis. Isso não é bom. Precisamos divulgar mais essas coisas boas. Agora, já leu tudo que é romance. Rosa no teto, rosa na janela, violeta na planinha, que tem seu certo sentido, estou fazendo crítica aqui a Marisete, né? E nunca leu Nosso Lar. Nunca leu Nosso Lar, Chico Xavier. Gente, e quando é que a gente vai chegar na vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus? Jesus, ele, e aí a gente vamos justificar porque Jesus escolheu essas pessoas sem fazer um teste, uma prova, ou eles trazerem um currículo. Não precisou. Porque Jesus, ele tinha conhecimento profundo do magnetismo, e ele olhava para você e ele descrevia quem você é, sem precisar nem conversar. E Jesus, dentro daquele princípio do trabalho de equipe, que toda casa espírita precisa trabalhar essa questão de equipe, porque senão fica um sozinho fazendo as coisas, carregando a carga nas costas. E esse às vezes é o problema de algumas organizações. Quando alguém manipula, nós devemos criar equipes, descobrir o potencial que cada um tem. Outro dia nós chegamos numa casa e estava lá o pessoal, uma senhora na recepção, outras lá controlando o passe, outras dirigindo a reunião, e tudo foram pessoas que passaram pela assistência social, chegaram na casa espírita em busca de receber feiras, porque a fome bateu. E a casa fez um trabalho com essas pessoas, elas se tornaram trabalhadoras voluntárias da casa, porque trouxeram elas para dentro, fizeram com que elas pertencessem à casa e não viessem somente buscar o farnel e sair do portão e ir embora. Esse é outro problema da
a questão da ação e promoção social espírita. Porque quando você faz isso, você somente ação, mas não tem a promoção. E o Espiritismo ele promove. Né? Nós temos lá no centro que eu faço parte, a nossa recepcionista é uma senhora que começou lá buscando ajuda, numa pobreza tremenda. Vocês não sabem quem é, eu vou dizer. Também não vou dizer o nome. Chegou buscando ajuda porque deu soro positivo nela, foi aquele desespero, o marido deixou, filho pequeno, ela não podia trabalhar e foi acolhida. Hoje é uma trabalhadora integrada na casa. Você chega lá, ela é uma pessoa bonita, né? Todos nós somos bonitos. Eu digo assim, tem aquele porte, é aquela negra bonita, que ela se veste toda, se maqueia e fica lá recebendo as pessoas sorridente, feliz da vida. Vem carregando a doença esses anos todinhos, você olha para ela, não tem a menor desconfiança do que ela é soro positivo. E ela é. Há anos, mais de 30 anos, fica lá firme e forte, trabalhando. Então essas pessoas se integram e é muito bom. E Jesus fez isso. Jesus nos deu o exemplo de trazer para ser os seus assessores de Jesus, e que deveriam nós trazer para ser os assessores da Casa Espírita. Não é assessores do presidente, não. O presidente não precisa de assessor, ele precisa de alguém que compartilhe com ele. E essas pessoas se tornarem pertensivas à casa. Foi o que Jesus fez. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e Simão e Pedro é a mesma coisa, né? E André, seu irmão. André era irmão de Pedro, de Simão Pedro. Que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores. Olha só, qual é a ideia que a gente tem hoje do pescador? Uma pessoa pobre, uma pessoa coitada, que é relegada. Hoje o pescador até que já tem até associação, né? Tem aquele, como é que chama? Sindicato. Mas naquele tempo, o pescador era relegado, ele vivia de ir lá pegar o peixe, comer, nem vendia, ele comia, porque não tinha onde buscar. E Jesus, ele não procurou, eu vou selecionar Marcos, que é formado em marketing, e fez curso. Não. Marco Polo, que é alto funcionário da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, teve conhecimento. Não, Jesus não procurou essas pessoas. Jesus procurou pessoas que tinham uma competência maior do que essas que tinham currículo na mão. Que era o entendimento, a humildade, a sensibilidade para trabalhar naquilo que Jesus precisava. Jesus poderia ter escolhido uma equipe de elite para trabalhar com ele, os maiores espíritos, tanto em questões materiais como espirituais também. Procurar espírito, que ele veio de uma falange de espíritos de alta categoria. Ele não dizia, não, eu só quero os meus. Não, porque ele veio trazer um consolo para nós. E se ele veio trazer o consolo para os pobres, que somos nós, ele precisava trabalhar com os pobres, se nivelar, se igualar, mostrar o que é a simplicidade. E ele enxergava dentro da sua vidência espiritual, sabia quem era que estava ali. Ele não convidou todo mundo, ele só convidou 12. Né? E aí, ele estava lançando a rede, que eram pescadores, e lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Que frase belíssima.
eu vos farei pescadores de homens. Eles pescaram os peixes, agora eles iam pescar as pessoas, ou seja, trazer as pessoas para uma nova vida, para um novo trabalho. Logo eles deixaram sua redes e os seguiram, porque Jesus sabia que ali estava a pessoa própria para trabalhar com ele. Na casa espírita, a gente precisa fazer isso também. A gente não tem a mesma competência de Jesus, mas nós somos competentes. A gente precisa buscar na pessoa qual o potencial que ela tem. Como? Trazendo currículo, não. É conversando. É naquele momento em que a gente senta no chão, na cadeira ou na esteira e começa a conversar. Você descobre que como é seu nome? Dona Graça, hein? Elaine, é o ouvido que ela está marchando. Dona Elaine, na conversa, você descobre que ela tem facilidade em conversar. Vamos supor que Dona Elaine seja aquela pessoa que toda ela está com a história das vizinhas. Isso aqui para nós. Não estou dizendo que ela é não. Aí você já vê ali o potencial daquela pessoa, ao invés de largar a lenha. Ixi, que horrível essa mulher. Não. Sou uma pessoa que se comunica. E da mesma forma que ela comunica a vida da vizinha, pode comunicar as nuances do Espiritismo. Vamos prepará-la para ser divulgadora das coisas boas. E você sentar com ela e escutar as fofocas. Fofocas não, deixa eu dizer. As histórias. Né? As histórias que ela. Você descobriu um talento nela. Você descobre outra pessoa que é vaidosa. Vamos preparar essa pessoa para a recepção. Mas olha, eu preciso de uma pessoa assim que eu quero que você venha maquiar. Aí ela vem feliz da vida. Talvez ela não venha nem pensando na tarefa que vai executar, mas de se mostrar para as pessoas. E um dia ela vai entender que está fazendo um trabalho grandioso de acolhimento daqueles que chegam na casa espírita. É assim que os dirigentes de casa espírita veem em cada um, dentro da sua peculiaridade. E não precisa trazer o currículo. Você descobre conversando. Aí você descobre que Marco Polo tem uma habilidade com a eletricidade. Opa! Esse vai ser um trabalhador e vai ser incluído na equipe de patrimônio da casa. Aí descobre que essa senhora simpática de amarelo, como é seu nome? Maísa. Dona Maísa, ela gosta de cozinha. Porque geralmente, hoje as mulheres não gostam muito de cozinhar, os homens que cozinham. Aí você já começa aquele namoro. Olha, a gente está pensando numa sopa, mas eu não sei como é que faz. Às vezes até você sabe. Então você começa, ela vai dando ideias. Essa ideia que tu deu é boa. Vamos conseguir, vamos. Aí você já vê a disposição de uma pessoa para trabalhar no serviço de sopa. Aí você descobre, a outra chega para essa de branco, como é seu nome? Pronto, ela. E aí você começa a conversar e descobre que ela detesta a cozinha. Você vai convidá-la para a sopa? Não. Mas ela adora fazer fuxico. Fuxico é aquele negocinho com agulha e linha, viu, gente? Não é fuxico daqueles outros, não. A minha sopa, a gente podia fazer aqui uma oficina e começa a conversar com ela. Que tal a senhora pode me ensinar isso? Pois não, eu ensino. Aí já convida mais alguém, daqui a pouco tem uma oficina de fuxico dentro da casa.
Jesus, ele descobriu assim os seus colaboradores. Daí, continuando, ele viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. A predominância na época era de pescadores. Também no mar visto muito peixe, não é feito hoje, né? E hoje tem determinadas espécies que é até proibido pegar, e o pessoal vai lá, esconder e pega, acaba com a raça do peixe. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai o seguiram. Está lá em Mateus 4, 18, 22. Jesus saindo dali, ao passar, viu um homem sentado numa mesa de impostos. Uma mesa de impostos. Ele fazia o quê? Era cobrador de impostos. É uma criatura que a gente adora, né? Quando o cobrador chega na casa da vida, ele fica feliz da vida, dá um cafezinho para ele. E diz que ele vinha mais vezes. Não é isso que a gente faz? Não. Ninguém gosta de pagar impostos. E Jesus foi chamar logo o indivíduo, cobrador de impostos, para formar a equipe dele. Mas Jesus sabia por que estava fazendo, a qual disse: segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. Foi ser trabalhador do Cristo. Jesus, ele tinha a dupla vista, a capacidade de ver além dos olhos físicos. Porque a dupla vista é ver pela visão da alma. Eu posso ser cego dos olhos e ver os olhos da alma. O cego vê, o cego sonha, vê mais lá, vê cores, porque ele vê com os olhos da alma. Nós não precisamos desses olhos mais para ver, senão todo espírito era cego, né? Porque os olhos vai dar para ali para Santa Maria. E como é que o espírito vai ver? Mas nós temos a visão própria. E a gente não precisa do órgão, a gente vê todo bem. Eu não sei explicar isso aí, melhor vocês perguntarem a Deus, Ele vai explicar para vocês. Jesus a possuía em grau elevado e pode dizer-se que ele constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos do Espiritismo. Hoje, os médiuns nas casas espíritas conseguem manipular o magnetismo e curar pessoas com essa energia chamada magnetismo. Todos nós temos magnetismo. Bom ou ruim. Se eu for aquela pessoa boa, não tem aquela pessoa que quando a gente abraça ela, a gente sente mal-estar. O magnetismo dela é negativo. Ou o seu é negativo e se chocou com o dela. Às vezes ele só bota a culpa para o outro. E tem aquelas pessoas que quando chega, está todo mundo meio triste. Na hora que ela chega, muda o cenário. Parece que todo mundo, ela chega irradiando. Todos nós, sem exceção, podemos fazer isso. Sermos aquelas pessoas que quando chega irradiam. E aí vamos pensar. Nós temos 30 segundos para ficar de olhos fechados. Não fecha nada. Quando você fechar o olho, você vai pensar se você é essa pessoa que tem esse magnetismo radiante nos lugares onde você chega. Vamos fechar o olho e imaginar? Será que eu sou uma pessoa que irradia a energia de Deus para esse estado agora? Pode abrir o olho, já deu tempo. Eu não quero que ninguém responda o que você sentiu, pensou e concluiu de você mesmo.
Às vezes, quando a gente faz esse exercício, a gente lembra logo daquela pessoa que a gente não gosta. E diz: será que eu sou igual àquele traste ruim? No entanto, o problema está em você, porque nós somos o reflexo. Quando a gente não gosta de uma determinada pessoa, não é a pessoa que tem o defeito, somos nós. E entra em choque. Então vamos nos melhorar, porque quando a gente se melhora, tudo ao nosso redor melhora e a gente passa a influenciar aquele que realmente tem uma carga mais pesada que a minha. É o magnetismo que cada um tem. Como é que está o seu magnetismo? É aquele magnetismo que só fica pensando em coisa negativa? Vai dar certo não. Ela pensa que ela vai conseguir, sei não, eu fui e não consegui. E se ela foi e conseguiu, eita, que essa tem sorte, viu? E aí diz: não, uma coisa que eu não posso dizer aqui. Essa melou-se todinha de sorte. E fica remoendo. E lá dentro dizendo: tomara que ela perca. Qual o magnetismo dessa pessoa? Negativo. Ou então Marcos ganha um prêmio e compra um carro novo e chega aí na porta e todo mundo olha e vai dizer: Marcos, que maravilha, você merece. Eita, desgraçada pessoa. Só eu que não tenho a sorte dele. Problema seu. Vamos trabalhar isso. Nós somos o que pensamos. E a gente ainda não entendeu isso. Mas, tudo isso, né, conforme o atesta grande número de atos da sua vida, os quais hoje tem a explicá-los os fenômenos magnéticos do Espiritismo. Quantas curas! A pesca milagrosa. Todo mundo já ouviu falar na pesca milagrosa. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Foi Jesus que criou os peixes. Eles estavam lá jogando a rede o tempo todo e não apareceu um peixe. Jesus chegou e disse: joga a tua rede ali. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que ali tinha peixe. E os pescadores não tinham como alcançar. E nós podemos ter essa competência? Podemos. É só trabalhar a nossa intuição. Às vezes, quando a gente tem uma intuição, a gente se espanta tanto. Deus, eu tenho uma intuição, a gente já começa a ficar mais doido. Aí a intuição vai embora. Aí você já começa a se sentir diferente do outro. Eu tive uma intuição boa. Porque de tudo dele nunca vai ter. A intuição você trabalha isso. Por que certos médicos olham para você e descrevem o que vai acontecer? Porque ele tem a dupla visão. Ele percebe o que está acontecendo com você. Ele tem a sua visão aberta. Ele tem ainda muitos defeitos, mas pelo menos é aquela pessoa que tem muitas virtudes, às vezes escondidas. E ter virtude escondida é bom, né? Quando a gente tem defeitos, esconde. Continuando, não havia ele viu com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vigil, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pecadores que lançassem ali suas redes. E o que aconteceu? Quando eles puxaram a rede, vieram superlotados, encheu o barco, deixou outro barco. Aí a turma disse: não foi milagre de Jesus. Foi não é milagre. Tinha os peixes lá, Jesus não criou os peixes na hora. Só que ele enxergou, percebeu, teve a impressão aonde estavam os peixes. E onde os pescadores estavam, não tinha peixe. Tudo são exemplos, né?
E aí, o chamado, quando Jesus chama assim Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que eles conheciam as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tensionava confiá-los. Será que foi fácil a missão deles? Foi não. Foi muito sofrimento também. Jesus, que é Jesus, crucificaram em uma cruz e eles. Nós vemos a história de Paulo, Saulo, que foi Paulo de Tarso, que foi preso, sofreu porque ele era perseguidor do Cristo, depois passou a ser divulgador, passou de perseguido a perseguido. Aí os outros começaram a persegui-lo, porque ele mudou de ideia. E quando a gente muda do estado que a gente está, de um estado que não é bom para um bom, tem perseguições. Até as pessoas da nossa família ficam, né? Tem uns que dizem assim, só quer ser o santo agora, essa tu nunca prestasse. Essa quer ser o bonzinho agora. Quando chega a hora de você sair correndo, deixa tudo, vai para o céu com tripe e tudo. As pessoas têm inveja. Os espíritos têm inveja e nos perseguem, os obsessores. Quando alguém está muito bem, aqueles que sofrem não querem sofrer só e faz com que você sofra também. Se você não tiver equilíbrio, você entra na onda. Se você tiver equilíbrio, você vai servir de modelo para que ele veja ali que a forma como você está agindo é que é a correta. Aí é só a gente ter a consciência disso. Eu terminei, foi? Já. Mas eu acho que já está na hora. 8h53, faltam 2 minutos. E nesses 2 minutos, fazendo essa conclusão da vocação desses espíritos, eu fico pensando, já pensou, Marcão, e nós? Será que nós somos alguns desses, ou semelhante a esses? Somos. Em uma categoria diferente. Quando você é convidado para vir trabalhar numa casa espírita, é porque os espíritos amigos estão te dando uma chance de crescer, de trabalhar. Você é um desses chamados, mas tem aquela história, muitos chamados, poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque a maioria não quer nada. E às vezes, quando começa a se pegar no trabalho, às vezes o esposo, o marido diz, tu não quer levar a cama logo lá para o centro não e ficar lá? Não entende. Agora, a gente tem que ter também um certo cuidado com isso. Porque ser espírita não é sair do mundo e virar santo, não. O espírita, ele tem uma família, ele tem os filhos, ele tem a esposa, ele precisa da socialização, de ir para as festas, de ir passear, de ir no piquenique, de usufruir, senão Deus não tinha deixado esse manancial que ele deixou. Ir para os passeios, ir namorar, ir dançar. O espírita dançando, sim, que mal faz? A dança é uma arte. Eu adoro dançar forró. Forró dos namorados, agora 13 de junho, lá no nosso espaço, e todos vocês estão convidados em benefício das obras assistenciais do Centro Espírita Humberto de Campos. É um forró, não é um forró espírita, é um forró que os resultados vão para uma atividade espírita. Mas é um local saudável. Às vezes você não vai dançar porque ali é um local que você vai se macular. Aí você vai para a igreja, está lá, orando e desejando o mal da outra pessoa. Não é melhor que nós dançando forró? Gente, que Deus nos abençoe, deixando mais uma vez o abraço fraterno
das casas a qual nós pertencemos e desejando que vocês possam nos visitar aos sábados às 19h30 lá no Amor e Caridade. Muita paz. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Ano que vem estará aqui novamente. Vamos bater palma aqui, vai pegar muito bom. Você já passou. Poxa, já passou um forró. Pois vai. Domingo tem campanha do Quilo, a terceira campanha em prol do Bezerra. Amanhã tem o pessoal do grupo Campos Floridos. E quarta-feira a gente se encontra aqui novamente, nesse mesmo horário. Que a paz esteja com vocês. O passe vai ser individual, fiquem nos seus lugares em vibração. Ela ainda vai terminar com prece. Vamos fazer a prece? Vamos? Vamos. Não sou eu que vou fazer sozinho, não. Todos nós vamos fazer a prece. A prece vai ser um texto que vocês conhecem. E aprender muito pequenininho. Quando o papai e a mamãe nos ensinou a orar. Nós vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. E foi o Pai Nosso. Como nós vamos, pode o olho fechado, de olho aberto, que você queira, mas com o pensamento elevado a Deus, a Jesus, vocês vão dizer comigo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim, Mestre Jesus, sob tuas bênçãos, a proteção dos benfeitores espirituais que estão presentes nesta noite aqui conosco. Nós agradecemos por essa feliz oportunidade que permite voltarmos aos nossos lares, levando paz, luz e alegria.